Hoje é terça-feira, eu não postei nada, nem stories, nem reels, nem carrossel, zero. E mesmo assim, até agora, 9 da manhã, eu já fiz 17 vendas. Mas calma, isso não é sobre ganhar dinheiro dormindo ou ficar rico sem fazer nada. Isso é sobre uma escolha estratégica que quase ninguém faz. Parar de depender da sua presença diária e começar a construir ativos de venda. A maioria dos profissionais liberais, consultores, criadores, entra no digital achando que precisa estar sempre visível para vender. Mas a visibilidade sem estrutura é só barulho. E se eu te dissesse que os negócios mais lucrativos e previsíveis que eu conheço não postam conteúdos constantes? Eles vivem de ativos, conteúdos criados com inteligência, posicionados com intenção, que continuam vendendo todos os dias, mesmo que você suma por uma semana. Então, já se inscreve aqui no canal se você quer sair dessa esteira de postagens diárias e construir algo que realmente traga resultado. E já aproveita e comenta aqui o que acontece com o seu faturamento quando você para de postar por 2 dias. No começo da minha jornada no digital, eu acreditava que consistência era tudo. Então eu fui o mais consistente que eu pude. Eu praticamente postava todos os dias, fazia lives, criava reels, respondia comentários, gravava vídeo com o celular velho, escrevia legenda, fazia isso com copy e testava hashtags. Acontecia quando eu parava de postar por 2 dias? Silêncio. Nenhuma venda, nenhuma mensagem. Era como se o meu negócio simplesmente desaparecesse. Foi aí que eu percebi que eu não tinha um negócio. Eu tinha um ritual de sacrifício. Todo dia eu sacrificava o meu tempo, a minha energia, a minha criatividade, só para tentar vender alguma coisa. Quando eu não me sacrificava, o negócio morria. Por muito tempo eu achei que o problema era eu, que talvez eu não fosse carismático o suficiente, que os meus conteúdos eles não tinham alcance, que o algoritmo de alguma forma ele estava me punindo. Mas depois de observar os bastidores de quem vendia de verdade, mesmo sem aparecer todo dia, eu percebi que existia outra lógica. Essas pessoas elas não viviam de conteúdo, elas viviam de estrutura. Elas tinham vídeos que vendiam sozinhos, páginas que funcionavam sem presença constante, e-mails que convertiam melhor do que reels virais. Elas tinham o que eu chamo hoje de ativos de venda. E se você não tem nenhum, talvez esse seja o verdadeiro motivo de você ainda não conseguir vender com consistência. Sabe qual é o erro mais comum de quem tenta crescer no digital? Confundir movimentação com progresso. A pessoa acredita que está postando todo dia, gravando stories, fazendo lives e respondendo caixinha, está construindo um negócio. Mas na prática, ela só está ocupada. O algoritmo, ele ama esse movimento, mas o seu faturamento nem sempre. Mas se o que você está criando não vende enquanto você dorme, você está preso num ciclo de esforço constante com retorno estável. E esse ciclo, ele tem um custo muito alto. Cansaço, frustração, burnout criativo e a sensação de que talvez esse negócio digital não seja para mim. Mas olha, o que ninguém te conta é que a maioria dos grandes negócios digitais não depende de postagem diária. Eles não estão no topo porque eles têm mais seguidores ou mais carisma. Eles estão no topo porque eles têm mais estrutura invisível. Eles criam ativos, conteúdos com datas de nascimento, mas sem data de validade. E o mais importante, com intenção de conversão. Enquanto você está pensando no post de amanhã, essas pessoas elas estão colhendo o que plantaram há 6 meses. E o que você está postando hoje? Vai te gerar venda daqui a 6 meses? Ou vai sumir do feed até o fim do dia? A resposta para isso é o que define se você está construindo um negócio ou tentando uma audiência que esquece de você em 24 horas. Então, vamos direto ao ponto. O que são, de fato, ativos de venda? Ativos de venda são conteúdos ou estruturas que você cria uma única vez e que continuam gerando vendas todos os dias, sem precisar da sua presença constante. Então, não é só um post bonitinho do Instagram, não é um Reels com efeito viral, não é um Stories com arrasta para cima. Um ativo de venda, ele é pensado com intenção, com estratégia, com arquitetura de conversão. Pode ser um vídeo no YouTube com um título de thumbnail estratégico que entrega valor real e leva o lead direto para a próxima etapa do seu funil.
Pode ser um PDF de alto valor que você oferece em troca de um e-mail, posicionado com uma promessa clara e uma transição elegante para o seu produto. Pode ser uma sequência de e-mails automatizada que entrega conteúdo, constrói autoridade e termina com um CTA irresistível. A diferença entre isso e um post comum é que o post comum ele morre em 24 horas. O ativo de venda ele acontece e fica ali por diversas semanas, enquanto você está viajando, almoçando, dormindo, enquanto você está resolvendo outras coisas, ele está ali vendendo por você. E isso não é papo de guru. Segundo um estudo da Demand Metric, conteúdos evergreen, aqueles que continuam relevantes por longos períodos, eles podem gerar até 4 vezes mais retorno sobre investimento comparado com conteúdos sazonais ou que dependem de tendência passageira. Porque eles acumulam tráfego, autoridade e conversão com o tempo. É como construir uma biblioteca de vendas silenciosas. Você não precisa lançar um novo livro toda semana. Você só precisa ter os livros certos nas prateleiras certas e deixar que o público certo encontre. Agora que você já entendeu que são ativos de venda, é hora de entender por que eles funcionam tão bem, mesmo sem frequência, sem exposição e sem depender de viralização. Existem 3 motivos principais pelos quais um ativo de venda ele supera qualquer tipo de conteúdo passageiro. Primeiro, eles vendem no tempo do cliente. Nem todo mundo que te encontra hoje está pronto para comprar agora. Mas se o seu conteúdo ele estiver bem posicionado, no Google, no YouTube, no e-mail dele, ele pode te encontrar exatamente no momento certo. Ativos trabalham com a lógica de tempo certo, não do post urgente. Eles respeitam o processo de consciência e decisão do seu cliente. Segundo ponto, eles não exigem esforço diário. Um post comum ele exige que você esteja ali presente postando. Se você não aparece, a venda ela simplesmente não vem. Com o ativo de venda é diferente. Você investe tempo para criar algo sólido, depois deixa ele trabalhar para você. Com o tempo, você pode ter de 10, 20, 30 ativos rodando juntos. E adivinha? Nenhum deles pede legenda nova ou horário de pico. Terceiro ponto. Eles se multiplicam com inteligência. Um único vídeo pode virar um artigo no blog com palavras-chave específicas. Uma série de e-mails com aprofundamento. Um carrossel que leva para o ativo principal. Um PDF com um checklist que reforça o aprendizado. Ou seja, o ativo original ele gera novos pontos de contato sem que você tenha que criar tudo. Agora vamos fazer o seguinte exercício. Pense como um investidor. Postagem diária é renda ativa. Você trabalha, você ganha. Ativo de venda é patrimônio. Você constrói e ele te paga por muito tempo. Não é sobre produzir mais, é sobre produzir melhor. Agora que você entende o valor de um ativo de venda, a pergunta que fica é: como eu crio o meu primeiro? A boa notícia é que você não precisa de uma super produção, nem de uma super equipe de edição, nem de um curso caro. Você precisa de clareza, foco e estrutura. E o primeiro passo é escolher uma dor real. Qual dor o seu público sente com mais frequência? Não chute. Vá nos comentários, nas mensagens privadas, nas dúvidas recorrentes. A dor certa é aquela que aparece todo santo dia e que o seu público ele pagaria para resolver. Crie um conteúdo que resolve, mas não se esgota. Esse é o maior segredo. O ativo bom entrega clareza, mas ele abre espaço para a solução paga. Você precisa entregar valor real, sem firula, mas também precisa construir uma ponte lógica entre o conteúdo gratuito e o próximo passo. Seja ele um curso, uma mentoria, uma consultoria, um produto digital. Se você resolve demais, o lead ele pensa que não precisa de mais nada. Se você resolve de menos, o lead ele desconfia. O equilíbrio ele vai estar ali no meio, clareza com continuação. O terceiro passo é escolha o formato certo. O seu público lê, ele assiste vídeo, ele abre e-mail. Se consome YouTube, então crie um vídeo com o título e o thumbnail irresistíveis. Se ele abre e-mails, então crie uma sequência com o storytelling junto com o CTA.
Se o seu público gosta de baixar algo, então crie um PDF direto ao ponto com uma proposta clara. E lembre, esse ativo ele precisa ser posicionado onde ele possa viver por muito tempo. Não esconda ele no Stories de 24 horas. O passo 4 é: estrutura o caminho. Não adianta só criar o ativo. Você precisa integrar ele na sua estrutura de vendas. Por exemplo, um vídeo no YouTube com um gancho forte. Então ele leva para uma chamada para um PDF gratuito. E depois para uma automação de e-mail com 3 mensagens sequenciais. E depois um CTA para o seu produto principal. Esse é o caminho para o ativo. Ele leva para a conversão, sem você precisar repetir tudo manualmente. Agora para por um minuto e imagina o seguinte: a maioria trava porque acha que precisa de mais seguidores. Mas você não precisa de uma multidão. O que você precisa é de um sistema simples, mas que funcione, até mesmo quando você não estiver lá. E tudo começa com um único ativo bem feito. Se um único conteúdo seu, um vídeo, um e-mail, um PDF, ele continuasse vendendo todo dia, sem você precisar aparecer, quantas horas da sua semana você ganharia de voltas? E o mais importante, o que você faria com essa liberdade? Talvez você passasse mais tempo com a sua família. Talvez você finalmente colocasse em prática aquele projeto que você vive adiando. Ou talvez só respirasse, sem culpa, sem correria. Se essa ideia, ela mexe com você, então aproveita agora e já se inscreve aqui no canal, porque no próximo vídeo eu vou te mostrar uma verdade desconfortável. Você está tentando escalar algo que ainda nem funciona? E a resposta disso pode mudar tudo. Vamos falar agora de gente como você, que saiu da frustração e construiu liberdade com ativos. O primeiro caso é o da Bianca Mendes, uma fisioterapeuta que trocou atendimentos por ativos. A Bianca ela sempre amou ajudar os seus pacientes, mas ela vivia com um problema comum. Se ela parasse um dia, o faturamento ele parava também. A rotina ela era pesada, eram sessões presenciais, deslocamento, horários apertados e tudo isso sem garantia de estabilidade. Ela já tinha, ela postava dicas, fazia lives, ela abria a caixinha, mas nada convertia. Era como se todo o esforço ele sumisse no ar no dia seguinte. Até que ela decidiu mudar de abordagem. Ela criou um clube de assinaturas com foco em fisioterapia preventiva, com vídeos, orientações semanais e acompanhamento simples. Tudo online. Para atrair o público certo, a Bianca ela montou um único ativo. Um vídeo explicando as 3 principais dores que levam à fisioterapia e como evitá-las. Esse vídeo ele levava a um PDF gratuito que levava direto para assinatura. Em menos de 4 meses, ela parou consultas presenciais. Hoje a Bianca ela tem um negócio previsível, ela ajuda centenas de pessoas por mês e pela primeira vez ela pode tirar férias sem travar o caixa. O segundo caso de hoje é o do Ricardo Nascimento. Criou previsibilidade com um curso digital. O Ricardo ele trabalhou por mais de 15 anos com direito trabalhista, mas ele vivia preso no modelo cada novo cliente significava mais trabalho, mais tempo e nenhum salto real no faturamento. Até que ele percebeu um padrão que todo empresário repetia os mesmos erros. E ele, as mesmas explicações. Foi aí que nasceu a ideia. Criar um curso online sobre prevenção jurídica para empresas. Ele gravou 5 aulas, diretas ao ponto. Ele montou uma página simples e ele posicionou um vídeo no YouTube com o título 3 erros que podem levar a sua empresa a um processo trabalhista. Esse vídeo virou o seu ativo principal. E mesmo sem anúncios, ele começou a vender. Hoje o Ricardo não precisa atender presencialmente igual ele fazia. Tem liberdade geográfica, previsibilidade e mais. Ele tem paz de espírito. E agora eu quero saber de você. Qual conhecimento você tem que poderia virar um ativo de venda? Comenta aqui embaixo. E se ainda não se inscreveu no canal, essa é a hora. Aqui a gente de modinha digital. E vamos recapitular o que você viu até aqui. Porque
Esse vídeo, ele não foi só mais um conteúdo, ele foi um convite para você mudar a lógica que está travando o seu negócio. Se você sente que está preso no ciclo de postar ou desaparecer, se sente que o seu negócio só fatura quando você aparece, e se já percebeu que isso não é sustentável no longo prazo, então você entendeu que o problema não é esforço, e sim a falta de estrutura, que é um ativo de venda. Aprendeu que é possível criar conteúdos que continuam vendendo, gerando, se você sumir por uma semana. E o melhor, você viu na prática como a Bianca Mendes e o Ricardo Nascimento, eles transformaram seus negócios em negócios previsíveis, usando uma estrutura simples, escalável e silenciosa. Porque negócio saudável, ele não depende de frequência, ele depende de ativos. Ele não exige presença constante. Ele exige decisões inteligentes. E se você está pronto para sair do improviso e construir um sistema que funciona com ou sem stories, então já se inscreve agora no canal e ativa o sininho, porque nos próximos episódios a gente vai aprofundar ainda mais nessa estrutura invisível de vendas. E o próximo tema, ele é direto no estômago. Você está tentando escalar algo que ainda nem funciona? Se você está preso tentando crescer uma coisa que ainda nem vende com consistência, esse vídeo ele pode te economizar anos de frustração e milhares de reais. Então, garante a sua inscrição agora, comenta aqui qual foi o maior insight desse episódio de hoje e compartilha com alguém que vive escravo das redes sociais e precisa ver a luz no fim do algoritmo. E nos vemos no próximo vídeo.